XV vai passar a ter ilustração Conde dos Meninos, a gente tomou como base o que aparece no filme, né? A arquitetura medieval, ela reúne vários estilos arquitetônicos que predominaram entre os séculos V e XV, principalmente na Europa. Então, você tem a arquitetura bizantina, românica e gótica, que foi o que a gente conseguiu ver no filme. Os castelos medievais, eles começaram a ser construídos por volta do ano de 800, e a ideia era proteger os reinados europeus dos povos bárbaros. Então, era a questão da fortificação, né? No começo, eles eram feitos de madeira, e depois passaram a ser feitos de pedra. E aí, como exemplo desse período, tem o castelo de Bran, que vai ter a imagem aqui, que é muito similar ao castelo aparecido no filme, é o castelo da lenda do Conde Drácula, né? E aí você pode ver semelhanças de cor de telhado, de formato das torres, de formato das janelas. A própria construção do castelo realmente parece muito similar ao que aparece no filme. Então, a gente pode presumir que seria mais ou menos nessa época, né? Entre o século V e o século XV, mas aí do século XI em diante, que quando os castelos começaram a ser feitos de pedra. Esse é o castelo de Bran, é o castelo do Drácula, né? Fica na cidade de Sighisoara, na Transilvânia, na Romênia, e lá nasceu Vlad Tepes, que é o monarca sanguinário do século XV, que inspirou Bram Stoker a criar o Conde Drácula. Então aqui tem outras arquiteturas que são bem parecidas dessa época da arquitetura medieval, né? A questão das janelas, das grades, das construções, e as características da arquitetura medieval, a presença de imagens religiosas, riqueza de detalhes, construções grandiosas, técnicas inovadoras, e você tinha o bizantino, o gótico e o românico. Então, você vai ter a presença desses três estilos. Aqui tem exemplos da arquitetura bizantina, né, que surgiu durante o Império Bizantino, e tem muitas influências orientais. Você vai ter também o uso das cúpulas. Então, no filme, você tem o uso das cúpulas também no castelo. Tem a arquitetura românica, que aí vai ter entre os séculos XI, né? A partir dos séculos XI, você vai ter esses castelos que, para poder impedir as forças do mal, eles tinham essa ideia de ser uma fortificação, né? E também de evitar o ataque dos inimigos. Então, você vai ter coisas mais parecidas com fortes, né? A questão da grossura das paredes, isso também vai ter no filme, as paredes grossas, a questão dos arcos também de romanos, né, com uma influência no castelo. E a arquitetura gótica aparece na Europa entre o final do século XIII ao XV, e aí você vai ter o formato horizontal pelo vertical, e você ter a Catedral de Notre Dame como exemplo, e as gárgulas também. O arco-botante, né, também é presente, aí você pode ver algumas gárgulas também no filme, e os arcos, né, então é presente também a questão do gótico no filme da Disney. A gente viu. Então, a partir do século XI, os castelos eles vão começar a ser construídos com blocos de pedra e vão passar até a muralha e a torre. Então, a gente precisa que a história, pelo menos a história da Disney, se passa aí a partir do século XI. Os irmãos Grimm não dizem que o castelo é feito de pedra, então não tem como a gente precisar. Aqui nós temos alguns castelos. Esse é o castelo de Eltz, na Alemanha. A gente quis pegar também algumas informações do país dos irmãos Grimm, porque eles se inspiraram em alguns castelos que lá existiam também. Você vê que é um castelo feito em cima de uma montanha de pedra e tem similaridades com o conto. Aí eu tenho outro castelo de Burg, na Alemanha também, que ele é muito parecido na questão da construção, da ponte, da pedra. Aqui a gente pegou algumas imagens da cidade natal dos irmãos Grimm, que é Hanau, na Alemanha, que tem muitos elementos que falam muito do conto. Você tem torres, você tem a estátua dos irmãos Grimm, você tem o poço. Então, muitas construções, tem também a floresta, que fazem parte desse imaginário. Então, existe aí uma mistura do misticismo, do mágico, com o que realmente ele ouviu dos contos. Essa é uma floresta que eles dizem que foi inspiração para os irmãos Grimm, existe lá em Hanau também. É a Floresta Negra, Baden-Württemberg, na Alemanha, que ela é o maior parque natural do país, tem muitas trilhas, fica na fronteira com a França e a Suíça, e muitos dizem que pela sua atmosfera enigmática e pouca iluminação, foi inspiração para os irmãos Grimm. Aí a Casa dos Anões, né, que aparece no filme, né, com palha, com madeira,
ela tem muita similaridade com as casas dos camponeses da Idade Medieval, né, que eram feitas dessa forma, telhado, de palha. E aí você tem algumas imagens que são bem similares ao que aparece no filme. Aí tem na questão do interior, tem uns croquis que foram feitos do filme, que você vai ver aparecer o interior da casa dos anões, né? Essa ergonomia, né? Como são os móveis, tudo muito madeira. E aqui, como a gente precisou mais ou menos do século XI, o que é que estava acontecendo na